Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de outubro de 2022 do fundo Bresco Logística, é o BRCO11, Fundo de Investimento Imobiliário. Então a gente vai ver qual foi a performance do fundo nesse mês de outubro. Fique conosco e se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro e FIINFRA é o principal assunto aqui no canal. Tá, então se inscreva aí, deixe seu like, né? Tudo de graça, né? Mas você ajuda bastante a gente aqui a continuar nosso trabalho no YouTube. E também compartilhe com a gente se você é cotista do BRCA11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do BRCA11, já fui um tempo atrás, não sou mais. E também se inscreva no nosso grupo do Telegram, tá? O link está na descrição do vídeo, assim como o link também para você baixar esse relatório e fazer uma leitura mais detalhada. Vamos lá então, sem mais delongas. Fundo Bresco Logística, né? Algumas características aqui do fundo. Então, o Bresco possui 11 propriedades, são mais de 446 mil metros quadrados, com um potencial de expansão de 6%. Né? O portfólio encontra-se com uma receita estabilizada de 154 milhões por ano e 39% dessas propriedades são da cidade de São Paulo e está com 0% de vacância, pelo menos até outubro. A gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui, que não está nesse relatório, né? Porque foi um assunto já em novembro, mas eu acho que o fundo deveria ter falado isso aqui. Na verdade, no relatório eu não vi, tá bom? Se vocês veem, me comunicam. Os contratos de locação possuem prazo médio remanescente de 4,8 anos e 28% deles são contratos atípicos, tá? 93% dos inquilinos aqui tem um grau de investimento em escala global AAA ou AA, né, pelas agências de rating, e também especificações técnicas de 10 das 11 propriedades são classificadas como A+. Tá? E o fundo possui gestão ativa e também o foco é o segmento logístico. Bom, ele já de cara que fala do demonstração de resultado, tá? Importante que é aquele critério de caixa, que é o que importa para o cotista, né? A princípio, né? O cotista leigo principalmente, né? Total de receitas, mantendo aqui expectativa de receita que a gente tem observado já nos últimos meses, né? Receita imobiliária aqui estabilizada, os aluguéis, né? Pelo menos até outubro, eu friso isso. Receita financeira também estabilizada. Total de despesas aqui também sem muitas alterações, né? Dentro da expectativa aqui, taxa de gestão, taxa de administração, né? Tudo dentro da expectativa aqui, despesas financeiras inclusive. O fundo tem uma pequena alavancagem aí, né? Muito pequena mesmo. E o lucro de caixa foi um pouquinho superior então aos últimos meses, mas dentro ali da expectativa, praticamente igual ao de setembro, né? Um pouco mais de 11 milhões de reais de resultado. Teve um ajuste aqui na distribuição, o fundo fez um caixa de 710 mil reais e distribuiu 10 milhões 345, que é a mesma distribuição que ele observou aqui em agosto e em setembro, que dá aproximadamente 70 centavos por cota, tá? O fundo mantendo ali a distribuição próxima aos 95%, que é o mínimo que o fundo tem que distribuir por lei, né? E em 2022 ele distribuiu 93,9%, né? Então ele tem que distribuir semestralmente no mínimo 95% do seu resultado de caixa, isso é segundo a lei dos fundos imobiliários, tá? Para quem não conhece o fundo, o código de negociação dele na bolsa é o BRCO11, tem mais de 14 milhões e 700 mil cotas emitidas. Patrimônio líquido do fundo atual, R$ 119,20 por cota, que dá um pouco mais de 1,7 bilhões de reais. E o valor de mercado encerrado aqui, né, em outubro, R$ 109,70. A cota aproximadamente está aí atualmente, né, em torno de R$ 104, né, tá? Fique ligado que muitos fundos de tijolo têm caído. Aqui o valor de mercado estava em 1,6 bilhões de reais. O gestor é a Bresco Gestão e o administrador mais para baixo é a Oliveira Trust, né? Taxa de gestão 1%, taxa de administração varia, né? Atualmente está aqui em 0,03% e tem uma taxa de performance de 20% do que CD e IPCA mais 6% ao ano. E o formador de mercado é a XP Investimento. Pela aqui a informações de mercado secundário, né? Tem todo o histórico aqui, né? Desde dezembro de 2019, né? O gráfico aqui bem pequeno, inclusive, a gente verifica como a cota já variou aqui no mercado, né? De preço de fechamento de mês, né? Então, realmente, o fundo já chegou a estar cotado aqui a 130, né? Aqui no início de 2020.
Durante a pandemia aí chegou a estar cotado, né, período já pós-pandemia, mas no ano realmente do auge da pandemia, R$ 125, R$ 126 reais. E durante o ano de 2022 praticamente margeou ali entre 100 e 110 reais a cota, né? Rentabilidade total desde o IPO, 32,2% versus 2,6% do IFIX, né? Que também teve essa volatilidade nesse período de pandemia. Pandêmico, né, já de 2 anos e meio aproximadamente, volume médio negociado desde o IPO de 2,7 milhões por dia, é a média, né, volume de negociação diário do fundo, giro de cota já total, né, dentro desse período aí já girou mais de 100%, né, 123,1%, e a base de cotistas atual está em 105.500 cotistas, então segue aumentando, aumentou mais de 15 vezes desde o IPO, tá? E a representação dele na composição da carteira teórica do IFIX é de 1,4% desse índice. Dentro da rentabilidade, a gente verifica que no mês de setembro, praticamente ele manteve o rendimento anualizado, né, em relação ao dividendo, né, como a gente verifica aqui, e a rentabilidade total foi de 1,7% positivo, né, o IFIX praticamente foi nulo, como a gente tem falado aí nos outros relatórios. Nesse mês de outubro, o fundo teve uma rentabilidade tão positiva de 1,7%. Falando de portfólio, então o fundo hoje tem 59% do seu portfólio localizado na cidade, no estado de São Paulo, né? São 74% de propriedade last mile, próximo aos grandes centros comerciais, próximo ao consumidor final, né? 39% da receita total do fundo vem dos imóveis na cidade de São Paulo, não no estado, mas na cidade. E o fundo tem imóveis em outros 5 estados, né? Como a gente verifica aqui. Mais para baixo a gente verifica a principal carteira de clientes, né? São os principais clientes, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, né? Grandes empresas de varejo, né? Que tem sofrido muito no mercado. Tá? 57% do setor de atuação dos seus clientes vem do varejo do e-commerce e bens de consumo. Tá? Para mim, é o principal risco hoje do fundo, inclusive o Grupo Pão de Açúcar, né? Como a gente vai ver aqui, num fato relevante, comunicou e já entregou, inclusive, rescindiu antecipadamente esse imóvel CD número 6, que representa em torno aqui de 19% da receita do fundo, tá? Para quem não sabe, a gente vai verificar aqui agora esse fato relevante, que é esse daqui, ó. Então, aqui tem um anúncio, fato relevante lá de 7 de novembro, então posterior à base desse relatório, tá bom? E a Companhia Brasileira de Distribuição notificou o fundo para vistoria e restituição da posse do imóvel antes do término do prazo contratual, que era até 12 de maio de 27. E a entrega das chaves já foi no dia 9, hoje é dia 16 de novembro. A entrega das chaves foi no dia 9 de novembro e o fundo então adotará as medidas para garantir aí o aviso prévio mínimo de 12 meses para a desocupação do imóvel, assim como o recebimento da indenização equivalente a 6 vezes o valor do aluguel então vigente, proporcional ao prazo remanescente do contrato, é o que prevê então nesse contrato de locação. Então, o fundo vai ter um impacto muito grande, né, a partir já de novembro, nesse resultado, tá? Você que é cotista do fundo fique sabendo, né, que já vai ter um impacto com relação a esse imóvel que vai estar vago já a partir de novembro. Vamos ver se o fundo já vai adotar as medidas para garantir o recebimento ali das indenizações. Aí, claro, o impacto vai ser mais para frente aí e o fundo vai distribuir os resultados relativos a essa multa de rescisão. Então, continuando aqui, a gente verifica que o fundo então está bem exposto, né, às empresas de bens de consumo, varejo e e-commerce. Então, a gente verifica que esse 19% aqui de ocupação já está vago a partir de novembro, né? Então, a gente vai verificar aí o impacto, né, no relatório seguinte, se vai ter algum impacto já de imediato no resultado, ou se o fundo vai garantir aí, então, essas multas já de imediato, né, que seja pago pelo Grupo Pão de Açúcar.
Bom, vamos seguir essas informações, a gente já viu lá em cima, né? Tipo de tipologia dos contratos também, ó, 72 são contratos típicos, inclusive esse do Grupo Pão de Açúcar é o contrato típico, por isso que ele não vai receber todo o contrato, só uma parte proporcional que ele devia, né? E 28% são contratos atípicos, tá? A maioria são indexados aí, reajustados pelo IPCA, 96%. E nesse último quadrimestre, todos os meses vai ter algum tipo de reajuste ali em algum contrato, como a gente verifica aqui. Na composição acionária, a gente verifica que a maioria já são pessoas físicas, né? E segue aumentando, o fundo aumentou aí quase 7 mil cotistas de setembro para outubro, né? Então o fundo segue uma escalada de aumento na quantidade de cotistas. E esse aqui são a seção de direitos creditícios, né? Essa é a alavancagem que o fundo tem, esse financiamento, a própria receita do contrato, né, já garante aí o pagamento dessa parcela, né, que está indexada a IPCA mais um spread de 6,5%, prazo de 130 meses. O lastro é o contrato de locação atípico, né, com BRF Londrina, né, e é em torno de 25 milhões de reais. Então é tranquilo aí, o fundo bilionário, né, tem uma receita bem estabilizada, mas vamos aí vamos acompanhando, né, o desenrolar aí dessa questão dessa vacância e também acompanhando a saúde financeira aí do fundo. O fundo segue também obras em andamento aqui em relação às benfeitorias. Então a benfeitoria aqui da Whirlpool é a terceira fase da obra, né, concluída, e última fase das obras das benfeitorias, aí previsão de entrega dessa terceira fase já é agora para novembro, né? Não, só novembro não, a última coisa que foi feita aqui foram as obras, principalmente na parte de refeitório, né? E reestruturação do showroom, e obras da terceira fase vincularam um investimento de 17 milhões de reais, né? E já está praticamente concluído. Mais para baixo a gente verifica o portfólio do fundo, né? Então, esse primeiro imóvel aqui é o que foi devolvido, né? É o Bresco, é o CD06, né? Não é mais o GPA, né? Que não já está com o Grupo Pão de Açúcar mais, né? Então é o Bresco aí de São Paulo, né? O CD06. E esses são os outros imóveis do fundo, né? Você pode observar aqui as questões de vacância, né? Qual o prazo de contrato, qual o potencial de expansão de cada um dos imóveis. Lembrando que o fundo tem um potencial de expansão de 6% da sua área de 446 mil metros quadrados, que dá aproximadamente 30 mil metros quadrados, né, de potencial de expansão. Você pode observar onde está esses potenciais de expansão aqui, né, e a expectativa do fundo em relação a essas obras, tá bom? Então é isso aí, relatório gerencial do Bresco Logística. Então, vacância aí do fundo, né? Vamos observar o próximo relatório para saber como é que vai ser esse impacto na vacância, pelo menos na vacância física, né? Visto que o fundo tem algumas questões contratuais a receber, inclusive aviso prévio, né? Multas de rescisão e tudo mais, em relação a esse contrato que só vencia em 2027, né? E foi antecipado aí pelo Grupo Pão de Açúcar. Sinal, como eu falei também no relatório do XPLG11, o risco hoje desses imóveis, né? Desses fundos de logística são principalmente do setor de consumo, que muitas empresas aí, né, tá com a margem líquida muito baixa e que está causando prejuízo nessas empresas, e muitas das vezes elas têm que diminuir, né, os custos fixos aí para poder equilibrar as contas, né? Então é isso aí. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e compartilhe também com a gente se você é cotista do BRCA11, qual o percentual da sua carteira hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo, assim como esse relatório gerencial está na descrição do vídeo, você baixar e fazer uma leitura mais detalhada. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.